Na semana passada, na sexta-feira da semana passada, a gente falou aqui, bateu um papo sobre disfunção erétil. Quanto isso tem assolado vários casais, várias famílias. Só que tem um outro problema, que é talvez interpretado como o outro extremo da disfunção erétil, o extremo contrário, que é a ejaculação precoce. Tem homens que não têm ereção, tem homens que ejaculam antes do tempo. Será que isso também é consequência da pornografia? E o que se pode fazer para resolver isso? Depois da vinheta. Sexta-feira, 20 horas, eu e você, mais uma vez aqui, glória a Deus, mais um programa Dúvida Pura aqui no canal da Telmídia, no YouTube, gravado aqui nos estúdios Comev, São Paulo. E se você ainda não se inscreveu no canal da Telmídia, tá perdendo tempo e tá perdendo a oportunidade de ter conteúdo bom chegando aí pra você. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, curte não só esse vídeo, sai curtindo todos os vídeos aí da Telmídia para o YouTube entender o quanto o conteúdo no canal da Telmídia é relevante e isso chegue a mais pessoas. E comenta também. Seus comentários nos ajudam muito. Deixa eu revelar um segredo para vocês. Muitos dos comentários de vocês encorajam a gente de tal forma que a gente se sente animado para continuar vindo aqui, propagar ainda mais essa mensagem, e alguns dos comentários se tornam até temas para cá. Você pode contribuir também. E se você quer ter também um streaming de qualidade na sua casa, você já sabe, e se não sabe, vai saber agora que a Telmídia tem um streaming próprio. O QR Code está aí. Então, olha só, você pode ser alguém que acompanha a Telmídia no YouTube e pode ser alguém que tem o próprio streaming da Telmídia, o streaming próprio da Telmídia na sua casa. Só fotografar o QR Code. E, olha só, você também pode fazer parte dessa família de produção audiovisual de qualidade que leve uma mensagem realmente relevante e transformadora aos corações. Estúdio da Comev, com toda essa estrutura, está com as portas abertas para te receber. E não só com as portas abertas, mas também está disponível para ir até você, para te ajudar na produção do seu conteúdo na sua igreja, no seu canal do YouTube, se você tem um canal no YouTube também, nas suas redes sociais, enfim. Você agora não tem mais desculpa para ficar parado sem fazer o que precisa ser feito. E aí, Vitão? Mais uma sexta, hein, Davi? Mais uma sexta. Causamos uma polêmica na sexta passada, né? Um assunto complicado. Nem me fale. Né? Então, mas assim, espero eu que tenha sido de ajuda para muitas casas que têm vivido isso. Isso de fato causa desconforto, problemas enormes, né? Porque é óbvio que o casamento ele não é só sexo. Ele não se resume só a sexo. Mas ele é também sexo. Exatamente. Né? E o quanto a disfunção erétil atrapalha. Só que assim, vamos lá, Vitão. Será que, responde aí, será que a mesma pornografia que a gente provou neurológica e espiritualmente na semana passada, será que a mesma pornografia que causa disfunção erétil é a mesma pornografia que pode causar também a ejaculação precoce? Porque parece que são dois extremos, né? A gente tem essa ideia de que, como são sintomas diferentes, eles são causados por coisas diferentes. Mas quando a gente entende o pecado, a gente sabe que um pecado pode causar outros coisas na sua vida, outros malefícios, outras consequências. Obrigado. E o mesmo é com a pornografia. A pornografia pode causar uma sequência de outros malefícios, de outras consequências, como você disse, na nossa vida, não parando só em disfunção erétil, ejaculação precoce, mas a gente sabe que tem uma gama imensa de situações que podem acontecer, de gente que pede ajuda no Vida Pura, marido, esposa, pra falar que, não, eu acho que não é a pornografia, eu acho que é alguma outra coisa, eu acho que... a gente vê, eu acho que é por causa da minha esposa que não faz isso quando eu tô fazendo sexo com ela. Boa. Então, é um mesmo pecado que vai gerar pra gente consequências. E a Bíblia diz que causaria consequências pro nosso corpo. É porque a gente tem essa ilusão, né, de que são caminhos inversos, né? A gente tem essa ilusão de que, tipo assim,
Tá, eu entendi que o cérebro foi treinado, né? Na semana passada a gente falou sobre isso. O cérebro, ele é condicionado, ele não é inteligente por si. Então, se eu tô vendo pornografia, se eu tô me masturbando, eu tô treinando meu cérebro para entender que aquilo é o sexo. Aí quando eu vou pro sexo mesmo real, eu não consigo ter a ereção porque eu não fico excitado porque não tem aquilo que eu vejo na pornografia. Perfeito. Né? Então, como é que o mesmo processo vai resultar em ejaculação precoce? Porque teve a ereção para ter ejaculação, teve a ereção. Sim. Né? Só que a raiz é a mesma. Uhum. A raiz é a mesma. Você chegou até a comentar com a gente na época da base, lá no Tatuapé. Eu acho que alguém levantou essa questão. E aí você falou pra gente justamente de... Poxa, você passou 10 anos da sua vida fazendo sexo com a sua mão escondido, tendo que fazer rápido pra sua mãe não te pegar, pra sua esposa não te pegar, tendo que ser o mais rápido quanto você conseguia. E agora no sexo você acha que o seu cérebro não vai entender que é a mesma coisa, é pra ser rápido. Uhum. Exatamente. Exatamente. Ali na masturbação, querendo ou não, como você trouxe, né? Você ou acelera ou diminui a velocidade, você vai de acordo com a circunstância, sem contar que, de novo, a pressão é indiferente. Uhum. Então, o seu pênis se acostuma com aquela pressão. Aí vai pra relação sexual, a pressão é outra. Só que, olha só, o que eu entendo que, assim, neurologicamente falando, leva, né, pro cerne aí, do raciocínio, é que é o seguinte... tanto numa situação quanto a outra, há uma, digamos assim, uma supervalorização do orgasmo como sendo o auge do sexo. O final. E o que realmente vale a pena. Tanto que uma das aflições de muitas esposas é que meu marido até tem ejaculação, só que depois da ejaculação dele, ele deita pro lado, vai dormir, tchau pra mim. E acaba. Entendeu? E tchau pra mim. Por quê? Porque há essa supervalorização do orgasmo, é aquele momento. Então, o sexo se resume a isso. Aí a gente até falou no final do programa passado, né? Se o cara tá com disfunção erétil, isso não é motivo pra ele parar o sexo. Sim. Ué, porque não é só ele que goza, não é só ele que tem o orgasmo. A esposa também. Continue. E ele quer agradar a esposa, né? Deveria. Continue. E aí o que acontece? A questão da ejaculação precoce é o medo de vir logo esse momento. E aí esse medo de vir logo esse momento, essa pressão, vem logo esse momento. Tá vendo? É a supervalorização do orgasmo. Eu tenho ereção pra ter orgasmo. E aí eu fico lá, e eu não consigo ter ereção. Então não tem sexo nenhum, porque não vai ter orgasmo. Exatamente. Aí, já é uma mentira. Já entro achando que, se eu não vou ganhar nada, eu não quero. Exatamente. E aí eu vi lá a pornografia em que o cara ficava lá com a mina 40 minutos ali na relação. Eu não posso ficar menos de 2, entendeu? Pois é. Então aí já fica aquela pressão no cara. Ele mesmo se cobra, ele mesmo se coloca uma pressão. E aí ele vai, aí o pênis dele não tá acostumado com a pressão da vagina, o calor da vagina que exerce sobre o pênis. Cara, é a mesma questão. É aqui, não é aqui. Aqui precisa ser mudado. Aqui precisa ser mudado. Nós vivemos uma geração que é a geração do orgasmo, cara. Uhum. E eu não tô dizendo só orgasmo sexual. É a geração, digamos assim, a geração da dopamina. Exato. É sempre estímulos, autoestímulos, autoestímulos, autoestímulos. E só que cada vez mais numa sociedade em que tudo é rápido. Tudo é rápido, tudo é rápido, tudo é rápido. Você não consegue se submeter a processos. Muito bom. Só que se você treina o seu cérebro a se submeter a processos e aprende a enxergar a beleza e o valor de viver processos para construir algo, quando você vai para a relação sexual, você não vai com o cérebro que tem uma mentalidade de supervalorização do orgasmo. Você supervaloriza toda a relação sexual como um todo. Então você vai curtir cada etapa. Você vai apreciar cada etapa. Você não tá com a pressão de tenho que chegar ao orgasmo. Ou não posso chegar ao orgasmo agora. Ou não posso agora. Entendeu? Você simplesmente vai apreciando. Porque o orgasmo é uma parte da relação pra você. Ela não é a parte da relação pra você. Como isso muda, cara? A situação. Porque você vê o livro de Cânticos, por exemplo. Você vê o cara ali, aquele casal, um elogiando o outro.
a parte de cada um. Ele faz questão de elogiar o nariz da mulher. Ele faz questão de elogiar as orelhas dela, os olhos, os dentes dela, o quanto os dentes dela são brancos e tal. O cabelo, aí ele desce, pescoço, aí ele vai pros seios, e aí... Pensa, cara, quando viu, mano, já passou horas nisso e eles nem foram pra penetração ainda. Mas já estão fazendo sexo. Mas já estão fazendo sexo. Essa é a ideia. O mal da nossa geração é entender completamente errado o sexo, cara. Querer copiar o que a gente vê nos vídeos e achar que essa é a verdade. E aí, o que é preciso, então, ser feito? A Bíblia sempre vai ensinar pra gente tudo da forma correta. Não como a gente vê no mundo, não como a gente vê na pornografia, na internet, no Instagram. Então, se a gente abrir em Efésios 4, para ler dos versículos 22 a 24, a gente vai ver o seguinte. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, revestindo-vos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Isso chega bem próximo do que a gente deu na semana passada, Romanos 12:2. E a ideia é praticamente a mesma. A gente não pode achar que o sintoma é a raiz do problema. Porque é isso, ejaculação precoce, disfunção erétil, são sintomas de um problema maior. Que é, como você trouxe pra gente na semana passada, tirar Deus do seu papel de Deus sobre a nossa vida. É querer ser o Deus da nossa vida e querer ser adorado por nós mesmos. Exato. Acho que essa frase tá meio errada, mas deu pra entender. Não, mas é isso. Quando eu tenho essa nova mentalidade, trazida aí em Efésios 4, que nada mais é do que Efésios trouxe aí, casando com Romanos 12:2, que você disse, a renovação da mente. Quando eu tenho essa mentalidade, algo é gerado em mim, que foi falado, inclusive, em sextas-feiras passadas. A gente fez questão de fazer um programa Vida Pura para cada uma das ramificações do fruto do Espírito. E a última ramificação foi justamente sobre a questão do domínio próprio. O domínio próprio. Só que olha só, o viciado sexual, ele só quer ter domínio próprio ali na hora do vamos ver. Pra ele ter domínio próprio do pênis e de quando o pênis vai ejacular ou não. Exato. Cara, domínio próprio não tem nada a ver com isso. Na verdade, a cura para a ejaculação precoce vem justamente da verdadeira prática do domínio próprio na vida como um todo. No modo como ele trata a esposa. No modo como ele, se relaciona com os filhos, se relaciona consigo mesmo e principalmente com Deus. No modo como ele não se deixa levar pelos próprios desejos, mas vive segundo o Espírito. Um cara que vive segundo o Espírito não tem como ele permanecer na ejaculação precoce. Muito bom. Lembrando que a gente falou da transição da colheita, ele vai começar a plantar luz. No começo ele ainda vai estar colhendo trevas. Vai ser um efeito, é algo físico, somatizou. Mas, com o passar do tempo, a mentalidade de vida dele não vai ser uma mentalidade de ansiedade, de pressa ou de um controle para sentir aquele gostinho de estou no poder. Vai ser justamente um domínio próprio resultante de uma submissão ao Espírito que o capacitou a dizer não para si mesmo e sim para Deus. E aí ele vai aprender a apreciar a vida como ela foi criada para ser vivida. E aí, pra gente fechar, cara, tem um apelo de Paulo lá em Romanos 13 e 14, que Paulo diz o seguinte, olha, comportemo-nos com decência. Paulo está falando de comportamento. Sim. Nosso comportamento tem que ser um comportamento decente. Só que nós temos entendido aqui que o comportamento que é visível, ele é resultado de algo que começou primeiro no campo invisível, que é dentro do coração, nas suas motivações e intenções, ou seja, na sua mentalidade. Quando eu renovo a mente, então eu vou me comportar como decência, como um resultado, não como fingimento. Então, como quem age à luz do dia, não em orgias ou bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Tá, como eu chego aí? Vivendo o versículo 14. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Alguém que fica premeditando
É alguém que fica o tempo todo pensando em como vai ser o desempenho dele. Como ele vai chegar ao que ele quer. O orgasmo ou não orgasmo? Eu quero agora ou não agora? E tudo mais. Fazendo a aplicação prática desse texto na relação sexual. Né? Ele vai pensar nisso. Só que o cara que tá ele tá ocupando a mente, o tempo, investindo tempo, não nisso. Ele tá investindo tempo em se revestir de Jesus Cristo, ele não fica gastando tempo com isso. E aí, neurologicamente falando, aquilo que você investe tempo mental é aquilo que vai ser que vai conduzir, vai ser o fio condutor dos seus comportamentos. Se você ficar lá, por exemplo, não posso ver pornografia, cara, você vai ver pornografia. Você já está pensando em pornografia. Você tá pensando em pornografia. Agora, se eu gasto o meu tempo mental em, cara, eu quero conhecer Jesus. Eu quero entender como Jesus é, como Jesus fala. Eu quero ter relacionamento com Jesus. Isso é o fio condutor dos seus comportamentos. Muito bom. E isso vai resultar nas mínimas ações e situações do seu dia. Até trazendo para esse contexto, o marido que está vivendo dessa forma, ele vai fazer justamente o contrário de ficar pensando em não posso ejacular, ele vai... Antes do sexo ele já tá, nossa, como a minha esposa é linda. Como eu posso agradar a minha esposa? Como eu posso fazer a minha esposa ejacular? Exatamente. Como eu faço a minha esposa chegar ao orgasmo? Como eu faço ela chegar ao orgasmo? Entendeu? Ele não vai ficar pensando no próprio. Vai ficar pensando no dela. Exato, cara. Glória a Deus. Você entendeu, né, meu irmão? E você entendeu, né, minha irmã, que talvez tenha o marido com esse problema. É aqui, não aqui. A solução daqui vai vir primeiro de solucionar o problema daqui. Mentalidade. Onde está o seu coração, aí vai estar o seu tesouro, como Jesus disse. Onde está o seu coração? Em Deus ou no sexo? É isso que precisa ser mudado. Se o seu coração estiver em Deus, naturalmente o seu corpo vai responder também de acordo com essa mentalidade. E por isso nós vivemos o programa de renovação da mente no Ministério Vida Pura. Não simplesmente para parar com a ejaculação precoce ou disfunção erétil, ou outras consequências, mas para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. É muito mais do que parar com um vício, parar com um hábito pecaminoso. É viver a vida como um todo, em todas as áreas, como ela foi criada para ser vivida. E isso vai desaguar também na relação sexual dentro do matrimônio. Estou falando com maridos. Se você é um cara solteiro e tá aí triste porque teve ejaculação precoce com a namorada, você deveria estar triste por estar pecando contra um Deus santo, santo, santo. Não é hora nem de você ter sexo. Mas, seja um caso ou outro, né, Vitão? Se você quer viver esse processo de renovação da mente com a gente, caminhar com a gente, manda uma mensagem lá no nosso direct, @Ministério Vida Pura. Quer falar comigo diretamente, @davidonascimento.mvp. Quer falar com o Vitor? @VictorC Bonfim. Victor C. Bonfim. Curta o canal da Telmídia no YouTube, se inscreva, curta todo o conteúdo, compartilhe, comenta aqui, fala a sua opinião, pode falar sem medo. Aqui a gente tá para ter um diálogo. Quem sabe o que você... Oi? Quem sabe a sua dúvida não vira conteúdo aqui. Quem sabe a sua dúvida ou comentário não vira conteúdo aqui. Glória a Deus por isso. Tem o streaming também da Telmídia na sua casa, tá aí o QR Code de novo para você fotografar. Se você tem um agregador de podcast, aquele aplicativo de áudio, de música, que você também acompanha aí vários programas e edições de tudo quanto é influencer por aí, procura também o Vida Pura. Procura algo que vai ser bom para os seus ouvidos, para a sua alma e para o seu coração. Amém, meu irmão? E amém, minha irmã? Porque nós somos o Vida Pura e não desistimos da santidade. Até sexta-feira. Deus abençoe.